Bom, os mini implantes ortodônticos são recursos valiosos e hoje eles ajudam muito na prática, no dia a dia da ortodontia. Agora, muitas pessoas não utilizam os mini implantes por alguns medos comuns, como perfurar uma raiz, perfurar um nervo, ou então sangramento excessivo, atingir uma artéria, ou então ter uma infecção, inflamação, enfim. São vários os medos que impedem, né, o ortodontista, muitas vezes, de utilizar essa ferramenta. E esse vídeo eu vou explorar aí esses medos, vamos dizer assim, e os cuidados que você deve ter para você não ter nenhum problema utilizando os mini implantes. Então fique comigo até o final, tenho certeza que você vai ter mais segurança, né, ao final desse vídeo. E para você que quer se aprofundar mais, né, tanto na questão dos mini implantes como na ortodontia, para você ter um embasamento melhor, ter uma segurança melhor para atender os seus pacientes, eu tenho um módulo completo no meu curso Aprenda Odontologia Online, só sobre ortodontia. Vale muito a pena conhecer, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, o primeiro grande medo de muitos é perfurar uma raiz. Agora, deixa eu te falar, é realmente assim, é muito difícil, eu diria assim, é impossível você causar qualquer dano a um dente, mesmo que você atinja de maneira frontal uma raiz, quando você quando você faz a instalação utilizando uma peça de mão. Os estudos já comprovam que mesmo quando você atinge de frente uma raiz, o máximo que vai acontecer é você ter uma pequena lesão ali no cemento radicular, mas que não vai representar qualquer risco ao dente, não vai ter qualquer problema com relação ao dente. Porque simplesmente você, quando está utilizando uma peça de mão, você insere o mini implante de uma forma muito lenta. Então você jamais vai conseguir perfurar uma raiz, nem que você faça bastante força. Agora, se você instalar com motor, aí já é outros 500. Aí existe sim o risco, né? Porque o motor você vai inserir o mini implante de uma forma muito mais rápida. Agora, com a peça de mão, você não consegue, nem que você atinja a raiz de frente. Então, com relação a isso, pode ficar tranquilo. Agora, o que se deve ter cuidado na hora que você for instalar o mini implante é na questão da dor, né, que o paciente vai sentir. Porque assim, o que acontece? Quando você instala um mini implante entre duas raízes, né, você tem duas raízes, você vai inserindo aquele mini implante, o que vai acontecer? A estrutura óssea ao redor ela vai sendo afastada um pouco para dar a passagem para o mini implante ser inserido. E aí, esse afastamento acaba atingindo as raízes vizinhas. Isso vai gerar uma sensação dolorosa mesmo para o paciente. Então, sempre é bom que você, ao perceber na radiografia panorâmica que você não tem espaço entre as raízes, você não tem pelo menos ali 2 milímetros entre as raízes, que você colhe os brackets nos dentes vizinhos, onde você vai instalar o mini implante, de forma invertida, para quando você passar o fio, você divergir as raízes e abrir esse espaço suficiente para que você possa colocar o mini implante. Não que você... Se você não fizer isso, você vai correr o risco de perfurar uma raiz. Não é essa a questão. A questão é o desconforto, a sensibilidade que o paciente possa ter. Outra dica muito importante para você evitar sensibilidade durante a instalação é você não anestesiar totalmente o dente, certo? Você inserir apenas ali meio tubete de anestésico. Por quê? Porque dessa forma você pode inserir lentamente o mini implante, o osso não tem inervação nenhuma, então não se preocupe. Quando o mini implante está sendo inserido no osso, o paciente não sente dor alguma, mas os dentes ainda têm uma certa sensibilidade. Para quê? Para que se você estiver passando próximo a uma raiz, muito antes de chegar lá, o paciente já vai sentir alguma dor, ele já vai denunciar. E se você der um tubete inteiro de anestesia, o que pode acontecer é você inserir o mini implante, o paciente não sente dor nenhuma ali no momento, e quando a anestesia passa, ele sente uma dor muito intensa. Então, para evitar esse constrangimento, vamos dizer assim, né, a gente sempre dá apenas meio tubete anestésico para ir inserindo o mini implante, o paciente sentir se está sentindo alguma dor ali na hora, inserir, o paciente não sentiu nenhuma dor, aí a gente dá o restante do tubete anestésico e ainda prescreve um analgésico, né, posteriormente, para que não haja qualquer tipo de dor pós-instalação, e geralmente funciona. Então, faça a divergência das raízes, tenha pelo menos 2 milímetros ali entre uma raiz e outra. Caso não tenha, faça a divergência das raízes. Existe o risco de quebrar os mini implantes durante a instalação? Existe, mas se você tomar alguns cuidados, esse risco é praticamente inexistente. Primeiro cuidado, você tem um mini implante de pelo menos aí 1,5 milímetro de comprimento. De 1,5 a 2 milímetros de comprimento, pelo menos. Dessa forma, você tem uma espessura suficiente para minimizar os riscos de fratura. E quando você estiver inserindo o mini implante, né, com a chave de mão, ter cuidado para não fazer movimentos oscilatórios com a mão que possa ali estar alterando muito a direção de inserção, certo? Você insere e vai de uma vez só, com a chave de mão, num sentido só, e não fica alterando muito.
Pronto, fazendo isso, a questão de fratura ela é praticamente impossível de acontecer. Quando for inserir um mini implante por vestibular, se ele for um mini implante intra-alveolar, ele deve ser inserido na região de gengiva ceratinizada e evite inserir em mucosa alveolar. Não que vai acontecer algo muito sério, mas o que vai acontecer é que se você colocar na mucosa alveolar, ela vai cobrir esse mini implante. Então, no mês que vem, o mini implante vai estar lá dentro da mucosa alveolar. E você só vai ter que ter o trabalho de fazer um pequeno corte e tirar o mini implante lá de dentro. Agora, para evitar isso, né, você deve inserir na região de gengiva ceratinizada. Agora, se for um mini implante extra-alveolar, realmente, como ele tem um comprimento maior, né, ele tem um diâmetro maior, então a mucosa alveolar não vai conseguir cobrir esse mini implante. E o risco de perfurar algum nervo, alguma artéria, isso aí é uma insegurança que muitos têm também. Só preste atenção nas regiões que são permitidas e são seguras para instalação. De forma geral, a gente pode falar que na região vestibular, ali de todos os dentes entre as raízes, é seguro você instalar, né, sem risco nenhum de perfurar alguma artéria, algum nervo, tá? Agora, na região palatina, você deve ter um pouco mais de cuidado, porque não são todas as regiões que são seguras. Na região apical, dos molares, principalmente, você pode ter ali a artéria palatina maior passando, então é um pouco complicado instalar naquela região. E na região anterior, ali que fica entre incisivos e caninos, você tem as plicas palatinas, onde você tem nervos importantes no palato, então você jamais pode instalar nessas regiões. Então, as regiões mais seguras para você instalar os mini implantes no palato seria ali na região de ráfio palatina mediana, um pouco para os lados ali da ráfio palatina mediana. Seria o local mais seguro para você instalar os mini implantes, tem uma excelente quantidade de osso lá para fixar bem o mini implante. E você consegue fazer todas as mecânicas que você faria tendo que instalar entre as raízes no palato, na região lingual dos dentes. Você consegue fazer praticamente todas as mecânicas. E na região de ráfio palatina mediana você não tem raiz, então você não tem risco nenhum de atingir alguma raiz. Então, no palato é o local ideal para você instalar esses mini implantes. Bom, agora se você tem dúvidas em como usar os mini implantes para corrigir, por exemplo, um caso de classe 2, eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre um caso clínico que nós resolvemos aqui de classe 2 utilizando mini implantes. Você vai ver como ele é útil e a gente pode realmente conseguir grandes correções com o uso dos mini implantes. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.